Olá amigos, vamos estudar um pouco a lição esta semana. É nosso propósito aqui, compartilhar com vocês, aqui eu, minha filha, meu filho, a minha família como um todo, partilhar com vocês a lição da Escola Sabatina durante estes próximos dias. A lição para esta semana, ela tem o título da seguinte forma: Por que interpretação é necessária? O verso para memorizar diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Ler a Bíblia é bom, mas nós precisamos entendê-la. No livro de Atos, no capítulo 8, isso mesmo, e o verso 31, tem a história ali de Filipe e o eunuco. Filipe encontrou o eunuco no caminho que liga Jerusalém a Gaza, um caminho que estava bem deserto. Deus falou para Filipe: aproxima do carro. Filipe aproximou e o eunuco estava lendo. E Filipe perguntou para o eunuco o seguinte: você está entendendo o que você está lendo? O eunuco falou: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Então Pedro subiu ao carro e a carruagem explicou para o eunuco que estava escrito ali, que as profecias eram sobre Jesus Cristo e etc. Bom, é importante que ao lermos a Bíblia nós entendamos o que ela está dizendo também. Mas vamos admitir, às vezes é difícil, né, entendermos o que a Bíblia diz. A linguagem dela às vezes é tão sofisticada, tão complexa, que nós não captamos o real sentido do que está ali escrito para nós. Nós precisamos entender quando é uma parábola. Nós não podemos basear na doutrina em uma parábola, porque parábola é uma história, é um conto folclórico, é algo que já se falava naquele então. E Jesus usou muito das parábolas para falar, ensinar grandes lições, mas nós não podemos basear uma doutrina em uma parábola. Nós precisamos entender, por exemplo, quando é um sonho profético. Nabucodonosor teve um sonho, Daniel interpretou. E essa questão de sonho nós precisamos entender e ter um pouco de calma com isso aí, porque muitas das vezes nós queremos forçar a nossa vontade para com a vontade de Deus e a de Deus para com a nossa, e às vezes forçamos tanto que nós terminamos sonhando aquilo que não precisamos e depois amparamos na palavra de Deus e armamos uma confusão danada. Nós precisamos entender aí a narrativa histórica. Por exemplo, eu quando leio um texto na Bíblia, eu já leio de forma tendenciosa, irmãos. A verdade é essa: todos nós, quando lemos alguma coisa, nós lemos com já um conceito pré-formado, já seja para buscar acordo ao que falamos e ao que sabemos, ou para combater alguma coisa. Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso entender um pouco o contexto do que foi escrito, o que está escrito ali, para que eu não venha forçar a interpretação. E, às vezes, algumas pessoas, quando leem a Bíblia, elas fazem, como a lição diz aí, como sendo um oráculo divino, né? A Bíblia falou, está falado. O que a Bíblia falou está falado sim, mas precisamos entender que como é esse está falado aí. A própria lição indica que, né, um casal que tinha problemas, né? Se separou, o marido foi com a amante, e ela abre a Bíblia no texto em que diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Pronto, Deus me revelou que esse romance com ela não vai durar muito tempo, porque Deus vai colocar a inimizade entre ele e a mulher. Não é bem assim. Falando de Judas, né? Saiu e foi enforcar-se. A pessoa que lá lê isso aí, saiu e foi se enforcar, vai se enforcar também. Então nós precisamos entender o contexto, nós precisamos não apenas ler, mas conseguirmos a interpretação, e o melhor intérprete da Bíblia é ela mesma, né? E qualquer texto fora do contexto se torna um pretexto para eu amparar minhas ideias preconcebidas. Portanto, essa semana vamos aprender a como interpretar melhor a Bíblia. Deus nos acompanhe no estudo desta semana.